Não notaram que as vivências agora independem das pessoas? Transferiram-se para os teatros, os livros, os relatórios dos centros de pesquisa e viagens de estudos, estão nas comunidades ideológicas ou religiosas que desenvolvem certos tipos de vivência à custa dos outros, como uma tentativa experimental no campo social. E na medida em que hoje as vivências não se situam no trabalho, ficam no ar. Quem ainda pode dizer hoje em dia que sua raiva é realmente sua raiva, quando tantas pessoas se metem no assunto e entendem mais do que ela? Surgiu um mundo de qualidades sem homem, sem vivências, sem quem as vive, e quase parece que, num caso ideal, o ser humano já não vive mais nada pessoalmente. E o amável peso da responsabilidade pessoal se dilui num sistema de fórmulas de significados possíveis. Provavelmente a diluição do comportamento antropocêntrico, que julgou o homem centro do universo, mas há séculos está desaparecendo, por fim chegou ao próprio eu, pois a crença de que o mais importante na vivência é que se aviva e na ação o mais importante é que se haja, começa a parecer ingenuidade para a maioria das pessoas. Esse trecho aí, Robert Musil está descrevendo o indivíduo que se deixa substituir por opiniões, por discursos coletivos, por ideologias. A identidade já é socialmente pré-fabricada, no Brasil e no mundo. E o Supremo Tribunal Federal não passa ileso a respeito disso. Por isso eu trouxe hoje o professor Jorge Abud, que tem escrito muito sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre jurisdição constitucional, sobre o ativismo judicial. Eu achei importante trazer esse trecho desse autor austríaco, que se destacou muito em um romance filosófico e traz ali questões importantes para a gente refletir. Muito obrigado pela sua presença, professor. Que é isso, uma alegria estar aqui, Bel. Professor, deixa eu só, me permite um esclarecimento, fiz isso com outros também, mas eu vou tratá-lo por você, até em razão da idade e também da nossa intimidade, das nossas proximidades. Mas sem dúvida. Me sem permite. dúvida. Tá bom. Professor, me conta uma coisa. Livre docente desde os 35 anos? Foi. É isso? Foi. Aconteceu sempre, desde a graduação, assim, a questão acadêmica, Léo, é sempre o que eu mais gostei. E só por coincidência, o livro, a versão comercial da minha livre-docência, ela dialoga com o Musil. Eu uso muito O Homem Sem Qualidades, assim, então eu já queria cumprimentar pela maravilhosa escolha da introdução, Que legal. dos romances da modernidade, assim, eu sou Você é particularmente leitor e fã desse livro. E ele não acabou a obra, né? Não. Ele terminou, se não me engano, no 3º tomo, né? Ficou 40 anos escrevendo e não conseguiu terminar, né? E ele tem um pequeno texto que chama Sobre a Estupidez, que eu cito muitas vezes em muitos textos meus, que eu acho fantástico, assim, para explicar mais ou menos a situação de idiotia que a gente vive hoje, assim, eu acho genial. E eu acho que isso aí é muito hoje, né? Esse trecho que eu estava lendo reflete muito o que a gente vive hoje na sociedade brasileira, na sociedade mundial, que é a perda da identidade do eu. O eu não está cada vez menos, é mais o coletivo, é mais o nós, você não acha? Sim, na verdade o homem sem qualidades é um homem em busca de qualidades, né? O homem contemporâneo, esse sujeito, né, da modernidade para a pós-modernidade, que é esse sujeito órfão, esse sujeito sem certezas, né? Sem particularidades. Sem particularidades. Então é um sujeito com dificuldade de construir a identidade. Essa identidade que em um tempo era fácil de identificar com o nacionalismo, com a religião, com a heterogeneidade social que a pós-modernidade cria, ela vai se tornando cada vez mais complexa. E essa falta, essa ausência de identificação, né, vamos dizer assim, é uma das crises desse sujeito que tem pouca formação, pouca reflexão e é bombardeado por redes sociais o tempo todo. E o personagem principal, o Urist, né? Não sei se essa é a pronúncia correta, porque é austríaco, mas ele é tudo e é nada ao mesmo tempo, né? Ele tenta ser militar, tenta ser, salvo engano, antes de matemático, engenheiro, né? E aí tem um algoz dele que é rico, bem-sucedido, e no fim ele é uma crítica social nesse sentido também. Total, né? total. O livro é muito bom. Aliás, recomendo para todos que estiverem ouvindo O Homem Sem Qualidades, que deveria se chamar O Homem Sem Particularidades. Eu li um crítico que falou sobre isso, mas muito legal. Então, tratando aí, só para voltar um pouquinho no tema do mestrado à livre docência, qual é
qual é o processo que você enfrentou para buscar essa difícil conquista, né? E quais são as diferenças desses steps, né, desse passo do mestrado à livre docência? Tem essa curiosidade. Não, Léo, para mim, assim, não foi algo 100% planejado, assim. Na graduação, eu sempre queria ser professor. Eu me enxergava sendo professor antes de ser advogado, assim. A primeira identificação, quando eu entrei na faculdade, foi com a área de pesquisa. Tanto que, antes de fazer estágio, aliás, eu fiz muito mais iniciação científica do que estágio. Tive bolsa da FAPESP, depois publicava textos, eu me dedicava muito mais a essa área do que a área prática, assim, de estágio e outros temas. Então, quando eu estava na graduação, no meu último ano de graduação, eu prestei a prova de mestrado e fui aprovado. Então, quando eu terminei a conclusão da graduação, fui para o mestrado, que é o caminho tradicional. Fiz mestrado, doutorado. Hoje, PUC, né? Fiz na PUC São Paulo, graduação na Unesp. Hoje você tem um caminho do doutorado direto, que também é muito válido em algumas instituições. Para mim foi muito bom. O mestrado foi onde eu aprendi mesmo a pesquisar. Onde eu cometi os erros metodológicos mais tradicionais, onde eu, aos 45 do segundo tempo, mudei o tema, porque achava que não estava sendo bem desenvolvido, estava fazendo um trabalho mais ligado a processo civil tradicional, aí eu fui para processo constitucional, que realmente é o que eu gosto, é o que hoje é minha área profissional e acadêmica, mas na época foi o que me despertou o interesse. Então, foi um aprendizado, assim, porque na graduação, mesmo fazendo iniciação científica, a gente tem um déficit metodológico de como pesquisar, como fazer fichamento, leitura. A gente quer abraçar o mundo, na graduação, a gente quer fazer uma iniciação científica, sei lá, fazendo uma análise crítica da jurisdição constitucional, quando na verdade a gente tinha que focar num tema bem enxuto, bem circunscrito, para começar a aprender a pesquisar. Sim. E depois aí, tendo referencial teórico, tendo bagagem, poder ir para um tema mais amplo, fazer uma análise sobre jurisdição constitucional, enfim. Mas é muito legal, é legal ler os textos do passado, ver o quanto a gente evolui, o que a gente deixou para trás. Hein? Do doutorado para a livre docência, qual é a diferença? A livre docência, ela é um título, né, talvez o título acadêmico mais alto, assim, em termos de pesquisa. A diferença da livre docência é que você não tem um orientador. Já começa, né, você tem uma autorização Sim. do departamento, né, e do diretor para poder concorrer ao concurso. E ela analisa não só uma tese. Você escreve uma tese e vai ter um dia de defesa dessa tese, tal qual seria um doutorado, nesse sentido parecido. Você também é submetido a uma prova escrita e uma prova didática. Então, vamos dizer assim, é um pouco mais cansativo, é um pouco mais exaustivo, vamos assim dizer. Mas, na minha cabeça, assim, como eu sempre gostei da área acadêmica, eu sempre me senti na obrigação de, vamos dizer assim, de dar todos os passos que eu tinha que dar ali. Mas, uma vez, um professor muito querido, que eu gosto muito, ele sempre falou assim, ó... Qual professor? Foi o Lênio. Ele falou assim, ó, teus textos acadêmicos não necessariamente precisam ser o livro que você mais vai gostar de ter escrito. Então, que legal. Então isso foi muito bom, assim. Apesar de, no meu caso, o meu mestrado, a origem dele é a origem de um dos livros meus que eu mais tenho carinho. Mas, na Qual prática, é o livro? É o Processo Constitucional. Porque o mestrado é uma pequena análise de um determinado tipo de decisões na jurisdição constitucional. Tanto que o primeiro livro que eu publico chama Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais, que já era uma versão muito ampliada do mestrado. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando à época, aí eu entreguei para a RT, que é minha editora até hoje. Então, tem uma relação longa. E aí, quando eu consegui escrever sobre a parte processual, é que lá na FAI eu tive coragem de publicar como Processo Constitucional. Agora está na 6ª edição e foi aumentando. E então, virou o meu livro, assim, onde eu consigo colocar as ideias principais ali. Legal. Falando dos seus livros, você escreveu sobre o ativismo judicial, né? Tive a oportunidade recentemente de ler esse livro e ele é um livro que quebra, ele já passa o rodo no leitor desatento, né? Porque hoje o leitor ele vai olhar ativismo judicial e vai falar, vai falar mal do Supremo, vai só criticar o Supremo, jogar pé. Não que você não critique, tem críticas no livro também, mas já é um livro diferente assim do que eu já tenho lido sobre o tema ativismo judicial. Tem uma sobriedade e, ao mesmo tempo, passa um recado no sentido. Olha, quem fala de ativismo judicial talvez tenha um olhar um tanto quanto enviesado e talvez tenha outro, né?
E aí eu queria, o começo você traz um paralelo, eu gosto muito de literatura, né? No começo você traz um paralelo com um conto de Moacir Scliar, né? Que é um autor brasileiro, aliás, que teve até uma polêmica de ter sido plagiado, né, nos Estados Unidos, com um filme e com um livro também, né? Mas, enfim, eu não conheço esse conto, então queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa relação que você fez no início e o que tem a ver com o ativismo judicial esse conto do Moacir Scliar. Claro, a gente está falando da Vaca Carola, né? Isso. Mas só até um ponto desse livro que é bem engraçado, da primeira edição, depois nas outras ficou mais... Se você pegar a avaliação, você entrar no site da Amazon, né? Porque os leitores deixam ali a avaliação. E, normalmente, meus livros têm uma avaliação, tem a média lá, né? Alta e tal. Esse do ativismo, a primeira edição, ela não vendeu mais que os outros livros. Ela vendeu igual ali, esgotou a edição, mas não vendeu nem de longe igual vende uma Constituição comentada. Sim. Só que tinha 10 vezes mais consumidores comentando no site da Amazon, onde eles adquiriram os esse. haters. Porque, não, eu até entendo, porque Sim. comentando assim, poxa, eu achei que o livro ia falar sobre... O livro Frustrados. defende, o livro... Entendi. E é bem engraçado, assim, na segunda edição acho que, né, tem uns que erraram de novo, né, mas assim, ele tem esse impacto, assim, porque como chamava... Só que o subtítulo já tinha uma explicação, né, que é o risco de se transformar o Supremo como inimigo ficcional. Mas o pessoal foi lá, viu o ativismo judicial e falou, bom, é mais um livro que vai, né, escrachar o Supremo, e aí se frustraram muito com isso, e eles falam isso nos comentários. Então é bastante interessante, sociologicamente, entender o contexto do leitor que teve esse espanto que você representou, falando sobre o que ele causaria, né, qual que era a percepção inicial. Sim. O Moacir Scliar, ele e vários outros autores... esse conto, por exemplo, ele foi como o Jorge Luiz Borges. Então, minha irmã é doutora em letras, assim, são vários autores que ela que me apresentou. Musil é um autor que eu já gostava muito, mas esse conto, quando ela via as críticas que eu falava, você já leu? Aí eu li porque eu sempre associava com a Geni, né? Geni Zeppelin, que também é uma... realmente. E a Vaca Carola é basicamente ele conta, né, um conto, né, a pessoa... perdida sofre um naufrágio, está numa ilha deserta, encontra a vaca Carola, ela se aquece, né, no contato com o couro da vaca, ela se alimenta do leite dessa vaca e depois, no final, ela é descartada, o fogo dela é o que faz o sinal. Então, é uma metáfora, vamos dizer assim, de como você abandona aquilo que te sustenta, aquilo que te alimenta, ou seja... você tem várias formas. Você tem uma crítica utilitarista, que você faz aquele enquanto me serve, ele funciona, mas se para eu ter uma serventia daquilo, eu precisar destruí-lo, também funciona. Como foi a Geni e o Zeppelin. E também tem a metáfora, né, daquilo que te alimenta, encerra um ciclo e aquilo volta. Né? A Vaca Carola ela é uma metáfora, antes de tudo, né? Da passagem das coisas. Então, é claro que eu faço uma leitura mais superficial para poder associar com a ideia do livro e um pouco aquilo que a figura do Supremo Tribunal Federal enquanto instituição, enquanto ativismo, é um pouco isso. Porque ativismo o que virou, Léo? Ativismo virou na prática. A gente pode debater teoricamente, a ideia do livro é essa. Mas o que ele virou na prática? O ativismo virou tudo aquilo que eu não gosto. Tudo aquilo que se decide e eu gosto, não é ativista. Quando o Supremo ou um tribunal decide algo que eu não gosto, eu acuso de ativismo. Virou retórica política. Sim. Só que essa retórica política, infelizmente, ela é maquiada por muita doutrina. E isso gera um verniz de legitimidade na crítica que faz muito mal. Muitas pessoas que não conhecem o tema se engajam naquilo. E a gente vai tendo essa dificuldade. Né? A mesma mídia que exaltou o Supremo quando ele condenou o pessoal do 8 de janeiro, né, e impediu o golpe de Estado, essa mesma mídia, quando vem decisões que a desagradam por várias razões não jurídicas, ela não tem nenhum pudor em fazer uma crítica, vamos dizer assim, por atacado ao Supremo. Todo o Supremo, dando a entender que o Supremo seria uma instituição corrupta, complicada, que os males do Brasil... A imprensa, desde que estourou o caso Master, a imprensa fala mais do Supremo que do caso Master, por exemplo. É verdade.
E tem vários políticos envolvidos também, e às vezes nem são tão explorados, né, do ponto de vista midiático como é o Supremo. Mas tem Robert Musil ali, no ativismo judicial? Tem, no final, tem o sobre a estupidez. Ele é mencionado um pouco. Tem um pouco, sim. E na conclusão, né? Sim, na conclusão. E o que eu tava pensando, né? O ativismo, eu vejo muitas vezes a confusão de ativismo com protagonismo, né? O Supremo, ele adquire um protagonismo inevitável com a Constituição Federal, e eu digo inevitável porque é uma história, eu disse isso já em podcast que eu já fui, mas é a história do nosso constitucionalismo, né? Constitucionalismo mundial. Você pega as constituições, as principais constituições do mundo, elas são sempre pós-ditadura, pós-governo ditatorial e sempre com um judiciário forte. Por quê? Porque justamente para não acontecer o passado, é uma resposta, né? É uma passagem, né, digamos assim, de república ou outra forma de se estabelecer o Estado. Mas a grande questão é, a Constituição de 88 não é diferente, né? Não é diferente da Constituição italiana, da Constituição portuguesa, espanhola. São quedas de governos ditatoriais que trazem uma Constituição mais liberal e um judiciário para garantir todos esses direitos ali previstos. É mais ou menos isso, né? Perfeito, Léo. Assim, democracias constitucionais emprestam um protagonismo ao judiciário que outros modelos de governo não têm. Qual que é o modelo, qual que é o modelo que uma democracia criou para resolver conflito? A política. Só que todo mundo sabe que a política tem impasses. Quando eu tenho um impasse, ou seja, um conflito não resolvido no âmbito político, eu tenho dois caminhos. Sendo bem didático. Tem dois caminhos, a violência ou a judicialização. Quando você está no regime democrático, a violência é proibida. Né? Eu não posso resolver meu impasse como um crime organizado vai resolver. Né? Eu não posso exterminar uma oposição, uma minoria, uma divergência. Então, o que acontece? Quando você tem um impasse político, um grupo político ou um grupo político representando algum setor da sociedade que não aceita a solução ou a não solução dada pela política, ela tem o direito de judicializar. Toda democracia constitucional, que tem uma jurisdição constitucional prevista no seu texto, etc., e isso gera o quê? Isso naturalmente gera um protagonismo do judiciário. Mesmo os Estados Unidos, que não tem uma Constituição nesse modelo, historicamente, aborto, temas como liberdade de expressão, a questão da sodomia, são temas que foram para onde? Na Suprema Corte. Porque são temas que geravam impasses políticos e às vezes se resolviam no Estado, não se resolviam em outro. E quem que era o árbitro disso no final do dia? O judiciário. Então, naturalmente, em democracias constitucionais, esse protagonismo do judiciário em relação ao passado, ele passa a existir. Essa é uma diferença do que o século XX conhece, que os séculos anteriores não tinham. E essa importância do judiciário. Um bom ponto que você falou, porque os Estados Unidos, se você pensar, a gente fala aqui, judicialização da política, né? Os Estados Unidos fazem judicialização da política há 200 anos. Sim. Você pega lá Alexander Bickel, o próprio ministro Felix Frankfurter, né? Eles trazem nos livros análise da judicialização da política dos Estados Unidos há muito tempo. Marbury versus Madison. Pronto. É uma questão de definição sobre cargos políticos. Exato. É interessante essa questão. Não é, então, talvez, só uma Constituição muito garantista. É também, eu acho que traz, mas uma Constituição enxuta, como é a dos Estados Unidos, também garantista, não tenho dúvida, né? Mas com outra peculiaridade, também permite um judiciário forte, né? Acho que talvez a inspiração brasileira no judiciário americano também ajudou para isso, né? Mas o fato é que... Até porque as Supremas Cortes nesse país, ou como é o Brasil, são os árbitros de problemas federativos também. Exato, bom ponto, bom ponto. E também é um elemento de judicialização que o modelo de democrático federalista também impõe. Aliás, a maior parte, né, é o federalismo. Hoje o Brasil vive uma guerra, né? Uma guerra federal, digamos assim. Bom, e o Supremo também, às vezes... Você não acha que, às vezes, o Supremo também é ativista? Por exemplo, está lá no seu livro, né? Eu queria trazer... Tirar o presidente da Casa Legislativa por meio de uma decisão monocrática, tudo bem, foi confirmada. Não é ativismo isso? Sim. E tem outros exemplos que eu dou no livro.
Traz pra gente, por favor. Quais são os exemplos do... Você se recorda aí? Recordo. Sabe que eu quero recordar os temas, vamos dizer assim... Pode trazer o histórico inteiro também. Por exemplo, esse para mim é uma decisão que teve maioria de votos, né? Teve 2 ou 3 divergências, agora minha memória vai me cobrar. Quando o Supremo, por exemplo, e eu acho que essa decisão, além dela ter sido ativista, ela gerou danos negativos até hoje. Ao Supremo? Não, à sociedade. Ao sistema. Quando o Supremo declarou, não vou lembrar o número aqui, mas na ADIM, quando o Supremo declara inconstitucional o financiamento político via pessoa jurídica. Sim. Por que eu te digo isso, Léo? Isso era um tema que, inclusive, o Congresso estava tratando da regulação. E eu não eu li à época os votos, reli. São os votos que prevaleceram pela inconstitucionalidade, que eles falavam assim, vários três dizem, é imoral. Muitas vezes uma empresa doava para mais de um partido, para mais de uma chapa. Primeiro, não tinha nenhuma proibição. A Constituição, na minha visão, ela não tem nenhuma regra que diga como tem que ser o financiamento. Então, na minha visão, se for aprovada uma lei dizendo que é só público, é uma lei constitucional, na minha visão. Se disser que é uma lei que só pode privado, eu também acho que é constitucional. E se pode ser público e privado, pessoa física e pessoa jurídica, eu não entendo que tenha uma regra constitucional que diga isso. Qual que era aquela época? Aquela época a gente já estava ali no início do moralismo lavajatista. O que os votos que prevaleceram disseram? Esse é a raiz da corrupção no Brasil. Está lá. Tanto é que se a gente proibir o financiamento público, se a gente proibir o financiamento privado por empresas e estabelecer só o público, tem votos que dizem assim, a gente vai resolver o problema da corrupção no Brasil. E quem ficou voto vencido, na época o primeiro voto vencido, se eu não me engano, foi do Teori, a época ministro. Sim. Né? Ele falou, cara, isso não é o problema da corrupção. Exato. A corrupção, se não for declarada, mas sendo declarada, você tem o mesmo risco se for uma pessoa física doando ou o que você vai fazer com dinheiro público. E aí, quando você criminaliza, aí eu estou pondo criminalizar entre aspas, né? Quando você trata como algo negativo que empresas participem do processo eleitoral, e a gente sabe o quanto custa uma campanha. É o ilícito, né? Tratado como ilícito. Foi tratado como ilícito. É. Você vilanizou as empresas, tratou como ilícito. Qual foi uma consequência prática que está nos votos que eles disseram? Ó, a gente vai ter esse risco. Fundão. Além do fundão. Fundão era, tanto que se disseram, não, vai custar X milhões. A gente está falando de bilhões. Mas tudo bem. O maior problema nem é os bilhões que vão, e aí presidentes do partido se transformaram em gestores de fundos bilionários de uma hora para outra. Isso reconfigurou a política num cenário negativo, na minha visão. Sim. A campanha continua custando o que ela custa. O que acontece? Você traz quem não é empresa, mas tem dinheiro para colocar lá. Crime organizado. Isso aumentou brutalmente a entrada de crime organizado em financiamento de campanha. Esse é um exemplo de uma decisão que foi ativista. Por quê? Porque não tinha uma regra constitucional que dizia que não poderia. Então, era um modelo aberto, sim, 100% a deferência do legislador em como fazê-lo. E se migrou para o público. Eu tenho certeza absoluta, você já deve ter perguntado para alguns ministros que já se arrependeram desse voto. Já ouvi dizer que sim. Então, porque os malefícios do que ele foi feito se comprovaram. E as presidências de partidos se transformaram em cargos poderosos, utilizando o fundo como uma forma de distribuir poder na organização das chapas, que não sei se era isso que o Supremo queria, óbvio que não era isso, mas é uma decisão que chegou a isso, e muitos dos malefícios, principalmente do dinheiro ilícito nas campanhas, era visível ali. Mas você não acha que o Supremo, em algumas dessas decisões ativistas, né, não acho que seja a maioria, mas são várias, também não contribuiu para essa ideia do inimigo público, né, o inimigo ficcional que você chama no livro? Primeiro traga a ideia do porquê temos o Supremo como inimigo ficcional, se você puder. E depois diga, esse comportamento, às vezes ativista do Supremo, também não contribui para isso? Vamos lá. Então vamos por parte, assim. Tentando ser... Posso ser 100%, porque técnico eu sou nos livros. Vou tentar ser bem didático, assim. Não, você é. Hoje eu acho que falar do Supremo hoje o Supremo, no debate público, ele ocupa o espaço do banheiro trans.
Lembra? Porque antes você elegia alguém ou não se ela fosse contrário à Verdade. ideia, né? Que você fazia, vamos dizer assim, o terrorismo psicológico ligado àquilo. Hoje, falar mal do Supremo naturalmente rende votos e rende like. Tanto que boa Likes, parte... engajamento, né? Engajamento, repercussão, audiência. Tanto é que se você pegar posts, assim, mesmo de mídia profissional, um post dela que fala sobre o Supremo e sobre um outro tema, repercute mais do que está no Supremo. Claro. Por quê? Sem dúvida. Porque se criou no imaginário popular uma certa coisa sobre o Supremo. Tá? Então, Sim. hoje o Supremo, eu acho que ele ocupa esse espaço. Tanto que tem muita gente que está fazendo campanha, né? O Zema, por exemplo, ele faz campanha, a campanha dele para adquirir popularidade é Total. atacando o ministro Supremo. Total. E isso aumenta o número de seguidores dele. A gente não pode ser inocente e achar que isso não tem uma estratégia nesse tipo de coisa. É o homem que enfrenta o Supremo, né? É, isso. Por quê? Porque a mídia ajudou a construir a ideia de que o mal do Brasil é o Supremo. Né? Sim. Mídia, quando eu falo mídia, inclusive pessoas da nossa área que trabalham na mídia. Sim. Só que, voltando à responsabilidade do Supremo. O Supremo tem responsabilidade? Óbvio, toda instituição tem. Aí, mas você me perguntou uma coisa muito específica. Você me perguntou assim, Jorge, você acha que as decisões ativistas do Supremo contribuíram para essa imagem dele? Isso. Aí eu vou te dizer, as decisões ativistas do Supremo, na prática, Léo, não são as decisões que fazem o Supremo ser odiado. O que irrita uma grande parte da sociedade, por exemplo? O Supremo ter garantido direitos homossexuais. Que não foi ativismo. Isso irrita uma grande parte da sociedade, uma parcela significativa. Sim. O Supremo não deveria se meter nesse tipo de coisa. Sim. A maior raiva da política do Supremo hoje, tanto que você vê a questão da anistia, é o Supremo ter condenado 8 de janeiro. A raiva é do Supremo. Todas as pessoas que estão nesse transe, né, de achar que não foi tentativa de golpe, ou que não houve nunca risco, que aquilo é só uma baderna. Você pode discordar do tamanho das penas, mas é disso que as pessoas têm raiva. As pessoas não têm raiva das decisões que a gente vai fazer uma análise técnica e verificar ativismo ou não em boa parte delas. Certo. A gente está falando de algumas dessas decisões, tá? Então, quando eu olho as decisões que mais engajam o debate sociedade, que gera esse nível de raiva do Supremo, boa parte delas não são as decisões que eu reputo ativistas. Então, por isso que eu acho que há uma estratégia nessa transformação ficcional, porque o Supremo é uma pauta política de construção de voto, construção de engajamento, né? Então, rende audiência falar do Supremo. E você acha que essas pautas que tornam o Supremo inimigo público, né? Além de pautas políticas, né? Porque, de fato, usam esse... E é muito isso também, né? Essa raiva, ela está muito ligada com o trecho que eu trouxe aí do museu, né? Que é as opiniões públicas, os discursos coletivos, a perda da identidade do eu. Quer dizer, às vezes a pessoa não pode olhar para aquela crítica ao Supremo e dizer o seguinte, cara, aqui o Supremo fez certo. Por quê? Porque tem toda uma coletividade, toda uma polarização na nossa sociedade. De um lado, não, eu tenho que criticar o Supremo. Eu não posso ver tal canal de TV. Eu não posso ser assim, porque se eu fizer diferente, eu não vou me reconhecer com a identidade coletiva que eu quero pertencer. Tribal, do clã, o que seja. Você acha que tem a ver isso? Não, tem. Aí eu acho que tem dois grupos, né? Eu não vou falar nome para não gerar nenhum desgaste para o teu programa aqui. Mas... Pode falar nome, não tem problema. Não, eu digo assim, mas eu vou fazer uma categorização de como eu acho que o tema é. Bom, você tem certas mídias e você tem certas pessoas do debate público que eles vão falar para um grupo fanatizado. Certo. E aí, cara, nem se o Supremo fizer chover ouro para a sociedade, eles vão, em algum momento, fazer. Então, essa parcela fanatizada da sociedade, uma parcela que não é a maioria, obviamente, são esses canais de comunicação, esses influencers, Sim. esses juristas que nem circulam no mainstream minimamente acadêmico, vão alimentar esse tipo de coisa. Que é algo que toda rede social vai ter. Toda rede social. Se você pegar qualquer ideia maluca, vai ter gente que vai defender ela e vai ter seguidor numa rede social. Né? Não vou nem mencionar nome, mas tem as ideias mais repugnantes que a gente possa imaginar, a gente sabe.
né? Sim. Então tá. Agora, onde que está um problema maior? O problema maior está naquele tipo de discurso, hoje, que é o que eu vejo. Então, nesse grupo, eu entendo o político que quer se eleger falando mal do Supremo. Eu conheço um monte de deputado, senador que fala um discurso no Supremo e depois vai lá, Sim. desesperado. Eu também. A Eu também. gente sabe. Eu também. E é o jogo político. O Zema era um, já que você citou o Sim, nome. o Zema o governo dele só não ruiu mais do que ruiu porque o Supremo garantiu para ele. Ele entendeu o jogo também, é o jogo político. Ele entendeu o eleitorado dele. Enfim, não estou Isso, defendendo. e quando ele estava no governo, ele pediu socorro para o Supremo. Exato. Na questão da dívida em relação à União. Senão Sim, não ia conseguir governar minimamente, né? Mas aí você ia dizendo desse outro Isso. lado problemático. Então isso eu entendo. Né? E aí vai no limite, assim, enquanto não virar discurso de ódio ou um ataque direto ou uma ameaça, tá lá. Né? Ou imputar crime aos ministros, né? Que aí é onde já, mesmo nesse grupo, não dá para defender. Claro. Mas então essa é uma categoria. Essa é uma categoria. Então são 3 categorias. São mais que eu acho num texto que eu estou fazendo, mas aqui 3. Então essa, que essa não tem muito como dialogar. Aí tem a segunda. Essa segunda é a mais perigosa. Porque essa segunda, você não identifica ela com extremismo. Então essa segunda faz parte dela a mídia profissional, uma grande parcela da mídia profissional, e professores com a mesma titulação que eu tenho, doutores, livre-docentes. Porque se propõe alguém ponderado, é isso? Isso, porque eles não vão ter... É um discurso totalitário, mas que está engravatado, come de garfo e faca. Então, você olha, ele tem uma aparência... Entendi. Ele tem uma aparência de ponderado. A pessoa não fala com raiva, ela apresenta os argumentos, é um jornalista que está numa emissora famosa. Cita, sei lá, Guimarães Rosa. E vai dizer assim, olha, eu não concordo com o golpe, mas... Então, Entendi. aí você fala, não, peraí, isso não é golpista. Essa é uma voz. Só que aí você vai olhar e falar assim, tá, mas essa voz, quando que ela elogiou uma decisão relevante do Supremo para a democracia? Você vai falar, bom, nunca. Mas vamos ler as colunas dessa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa professora, ela está numa faculdade de respeito, ela tem os símbolos que se dão para um reconhecimento, vamos dizer assim, formalmente, acadêmico. Ela transformou o cotidiano dela numa profissão de falar mal do Supremo e falar mal também. Mesmo quando o Supremo acerta, você pegar, por exemplo, o editorial do Estadão, há uns 2 anos o Estadão ele só fala mal do Supremo. Sim. Quando o Supremo... Aí o Estadão sempre criticava, olha, existem penduricalhos, o Supremo foi lá e limitou penduricalhos. Aí ele foi lá e criticou o Supremo porque, na verdade, ele releu a decisão. Como o Supremo autorizou o pagamento por tempo de serviço, que era um direito adquirido, sim, o ATS. Ele disse assim, o Supremo legitimou os penduricalhos. Eu vi isso. Então, assim, aí você vai falar assim, poxa, mas... esse é o perigoso. Porque as pessoas olham e falam, não, mas isso é um jornal, é um dos maiores jornais do país, ele é relevante. E isso vale para colunista. Então, esse segundo grupo é o mais perigoso. Porque ele é formador de opinião, ele tem respeitabilidade, ele não é lido só por seguidores mais fanatizados, que qualquer coisa que for dita está válida. Ele não está no extremo, né? Exatamente. Só que ele reproduz discurso extremista com verniz. Esse é um problema. Ele se vende como uma coisa mais isenta, mas em relação ao Supremo, nos últimos anos, ele não adota uma posição isenta. É isso que eu vejo. Esse é o segundo grupo. E o primeiro grupo é o grupo que eu reputo que é absolutamente a minoria na imprensa. Os professores que criticam o que tem que criticar, mas é uma crítica para a melhoria da instituição. Sempre preocupado com a preservação de uma instituição. Uma instituição que não tem procuradoria, não tem polícia, não tem exército, não tem poder de sobrevivência que não seja pela sua exclusiva legitimidade. Exato. Não, legal esse ponto final aí, que é a legitimidade do Supremo, que é o nosso tema aqui, né, da nossa conversa, ela também tem a ver com quem o critica com responsabilidade. Porque não adianta nada você criticar, né? E aqui eu insisto nisso, né? Eu falei aqui em outros episódios, mas o Supremo tem que ser criticado. Tem que ser. Não é? Qualquer instituição, ela precisa ser criticada. Mas o grande ponto é preciso que se tenha direcionamento da metralhadora, da arma que se está atirando,
para todas as instituições, né? O crítico, ele tem que ser um crítico, não pode ser crítico voltado somente para uma instituição, porque isso também implode a instituição. Ou estou errado? Total. Ó, para ficar assim bem claro, até porque eu escrevi isso na Folha, então não tem... Legal. Acho legal eu falar aqui, né? Você pega, por exemplo, um exemplo do que eu falei do segundo, da coluna do meio, que é por exemplo, o senador Alessandro Vieira, que é um cara bem articulado, inteligente. Ele foi delegado, fala né? bem, sim, Ele é o deveria relator, ter uma formação jurídica. relator do pedido de indiciamento lá, né? Esse é o ponto que eu ia falar. Porque eu quero demonstrar um ato dele e como a imprensa tratou o ato dele. Pronto, vamos lá. Então, assim, para quem não acompanhou, ele era o relator da CPI do crime organizado. Foi uma CPI instaurada para se investigar crime organizado, que talvez seja um dos 3 maiores problemas da sociedade brasileira hoje. Segurança pública, Sim. Crime organizado. Dinheiro público, tempo público. Acabou. O relatório dele não indicia ninguém como chefe de crime organizado. Não se mexeu com nenhum chefe de facção, nem nada, porque não é fácil mexer com chefe de facção. Sim. Se mexeu com quem? Com o ministro supremo. Porque a coisa mais fácil que tem hoje é ir para cima de um ministro supremo. Ele vai, dentre os ministros supremos que ele indicia aquele que é o maior constitucionalista do Brasil, que é o ministro Gilmar Mendes, por causa de um HC que ele deu. Do ponto de vista prático, ele tentou criminalizar a concessão de um habeas corpus. É isso que ele fez. O ministro Gilmar pegou e falou, olha, isso é um ataque. Você está me imputando... Exato. Você está tentando usar a CPI para me imputar um crime político que você nem pode ser objeto de CPI. Qual foi a reação da mídia? A mídia disse, não, o ministro Gilmar está exagerando. O ministro Gilmar... E aí o senador foi lá, se vitimizou e começou a falar, olha, estão me colocando no inquérito. A mídia ficou muito mais empática ao senador que praticou um abuso de autoridade do que a um juiz que foi criminalizado. Se eu consigo criminalizar e assustar o ministro da Suprema Corte, o que eu faço com um juiz de primeiro grau? O crime organizado olha para aquilo e fala, cara, Tá fácil. a instituição que julga a gente, ela é abandonada. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Esse é um exemplo de como a mídia olhou e tratou esse tipo de problema. E aí, para a sociedade que não entende... E aí eu tenho colegas da nossa área que falavam assim, mas Jorge, um senador ele não pode ser criticado por seus votos e falas. Gente, não foi por isso. Não foi por um PL que ele apresentou, não foi por um discurso na tribuna. Foi por um relatório que ele assinou com poderes de CPI. Então, você entende o que eu te digo? De quão complicado é falar sobre o Supremo num clima desse? Como é que eu vou aceitar que tenha, não aquela imparcialidade abstrata, que a gente sabe que não existe. Todos nós somos parciais, subjetivamente, Sim. em alguma medida, mas qual que é o mínimo de isenção da mídia quando ela trata esse problema assim? Seria a mesma coisa que você falava, ó, quem está errado? O cara que roubou o celular ou o cara que teve o celular roubado? Eu acho que é o cara que roubou o celular. O que fizeram aqui foi dizer, pô, mas também quem mandou estar com o celular na mão? Sim. Pediu para ser roubado. A entrevista que eu tive com o professor Conrado, até a gente falou sobre isso, né? Que ele me disse, pô, Léo, me dá um exemplo do porquê um ministro poderia, quando perguntado, né, quando questionado por um jornalista, falar na mídia, né? Por que ele às vezes fala e não se identifica? Aquelas jornalistas, né, ou jornalista que traz, em conversa com o ministro, ele foi dito isso e tal, por que ele não se identifica, né? E eu trouxe justamente essa questão, porque, pegando o exemplo do senador, o senador, ele é um cara que ele tem um aparato, é um aparato mesmo. Quem sabe como é que funciona os meandros do legislativo, sabe bem disso. Uma comissão, às vezes, ela é utilizada para fins eleitoreiros. Uma comissão é utilizada para a pessoa ser vista na mídia, para sair no Jornal Nacional um trecho daquela comissão. O cara vai ao plenário, ele já não está pensando no que ele está votando ali, ele está pensando no discurso que ele vai fazer e postar na internet. Então, ele já tem determinado deputado lá, ele tem, toda a equipe dele é de mídia, de influencer, não tem assessor. O cara está no plenário com o celular assim, fazendo Exato. E ele usa o aparato estatal para
É lícito isso, essa é a nossa nova geração de deputados. Ele usa o aparato estatal não mais para ter um grande jurista para analisar leis para ele, para ter um grande economista, para tratar de temas. Não, são todos voltados para a mídia digital. Todos os cargos voltados, aparelhados para a mídia digital. Então, são os nossos políticos hoje. O ministro do STF é atacado e não tem como se defender. Então, o que ele vai? Ele vai usar o que ele tem, que é, o jornalista tal costuma vir pegar a informação com ele. Ele vai lá e fala alguma coisa, ou vai à mídia, como faz o ministro Gilmar Mendes. Mas nem todos têm essa habilidade, digamos assim, de conseguir a mídia explicar as coisas e enfrentar. Mas também quando vai para a mídia, toma crítica porque está dando entrevista. É isso. Mas como o Supremo que veio ao palco político, e aí eu queria entrar nesse tema, por que o Supremo teve que ir ao palco político, né? Na minha opinião, em 2019, o Supremo começa, eu brinco, né, a jogar xadrez com a morte, né? Que é ir para a política sem ter esse aparato, sem ter como trocar de igual para igual, né? Então eu queria entender por que o Supremo teve que ir para esses temas tão políticos, essas decisões muito políticas, que eu acho que tem a ver também com essa noção de ativismo, um pouco com a raiva que as pessoas têm, né? Muitos políticos querem implodir o Supremo, mas não é porque o Supremo está atrapalhando a democracia, é porque o político quer se manter no poder, né? Então, eu queria te ouvir a sua análise aí, por que o Supremo teve que ir ao palco político? Eu acho que o Supremo foi, enquanto instituição da justiça, ela foi meio que fagocitada pela política. A judicialização da política ela é tão brutal, e ela era tão relevante, que eu acho que não tinha muito... Não foi uma estratégia do Supremo ou algo que ele pôde refletir a respeito. Pandemia. Não tem calendário de vacinação no Brasil. Quem julgou o calendário de vacinação? Quem garantiu vacina no Brasil? Sim, o Supremo. Sim. Tem uma interferência mais forte na política do que isso? O Supremo, no final, estava definindo as regras de como o Brasil enfrentava a pandemia. Sempre provocado, né? Sempre provocado, mas como é que eu olharia para o Supremo, se o Supremo não tivesse feito o que ele fez, que foi uma ingerência direta na política, eu olharia para o Supremo e enxergaria uma Suprema Corte acovardada, que eu não teria orgulho de analisar. Eu, como brasileiro, tenho orgulho do que o Supremo fez na pandemia. Sem dúvida. Mas foi uma entrada total na política, tanto que começa muito ali a questão da raiva. E federalismo, exemplo, né? A gente hoje, que é uma pauta que a mídia não debate, a gente tem um sistema presidencialista completamente desfigurado. Completamente desfigurado. Né? O orçamento brasileiro... Você acha que as emendas impositivas contribuíram para isso? Total. Eu acho que assim, elas são a maior facada no presidencialismo, no final do dia. Porque elas enfraquecem, ela é um dinheiro que eu não tenho um controle claro, não é aplicado para a política pública continuada. Quem está controlando isso? Quem colocou o mínimo de regra para pelo menos dizer para onde vai, com quem vai? É o Supremo na relatoria do Flávio Dino. Os políticos odeiam isso. Isso é, e eles falam, mas ele quer se meter, quer controlar. A gente já tem regras nossas. Você falou, mas essa regra não tem clareza. Não é que você não tem uma regra, é que a tua regra não tem clareza, eu não sei para onde o dinheiro vai. Ela não funciona para mim. E uma parte da sociedade diz assim, de novo o Supremo se metendo na soberania do Legislativo. E às vezes tem jornalistas, especialistas na nossa área, que enchem a boca para falar isso. Fala, cara, você sabe qual que é o Legislativo? Tipo... E a resposta do Lira à época foi pautar a PEC que diminui poderes do Supremo. Isso não é um diálogo institucional. Não, de nenhuma forma. Porque o Supremo traz, né? Tem isso registrado, só jogar na internet. O presidente à época, salvo engano, era o ministro Barroso, ele se reúne com os presidentes, com o AGU, né, para tentar, um diálogo institucional, tentar resolver o problema com o ministro Flávio Dino, tentar resolver o problema, e ali acertaram, parecia que acertaram, então de repente vem as decisões de descumprimento, o ministro Flávio Dino reage a isso, e aí a resposta do Lira foi, tá bom, vocês vão fazer isso, então eu vou pautar aqui a PEC que diminui poderes, e acho que passou na Câmara até. E essa é uma resposta evidente, Léo, do poder respondendo porque não queria sofrer esse tipo de controle. O Supremo, por ser o último julgador, a última palavra sobre uma decisão judicial, porque a última interpretação constitucional falou que ela não existe, um dono dela, né? Uhum. Ele, naturalmente, ele enfrenta lobbies poderosos o tempo todo, interesses poderosos o tempo todo, de um lado ou de outro.
os setores financeiros, de mercado financeiro, bancário, alguma das grandes derrotas que eles sofreram foi no Supremo. O Supremo deu ganho de causa ao erário, em decisões de centenas de bilhões. E se a gente fizer uma análise, por exemplo, a mídia corporativa profissional brasileira, jornais, principalmente, grande parte deles, o dono são instituições do sistema financeiro. Você não vai ver um editorial de um jornal corporativo, por exemplo, pondo em xeque a autonomia de Banco Central. Tá nada contra, eu sou favorável à autonomia do Banco Central, mas estou dizendo assim, nada que é uma pauta de defesa institucional do sistema financeiro, os jornais brasileiros tratam contra. Não enfrentam. No máximo, eles colocam um cara igual, às vezes eles me aceitam ali, como eu faço um contraponto na questão jurídica, eles aceitam um outro cara para fazer um contraponto econômico. É um exemplo. Por exemplo, se a gente diferenciar a repercussão que a mídia dá para o Banco Master, porque o caso Americanas, e se você olhar, por exemplo, o caso, e assim fica bem claro, eu não advogo para o Master, eu não advogo nenhuma relação com o Master. Meus clientes, todo mundo sabe quem são, porque eu sempre junto procuração, mas aqui só para quem está vendo a gente. Sim. O cidadão, boa parte deles, no caso Master, ao menos vai ser ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Sim, sim. Americanos não. É um exemplo. Eu estou dizendo assim, então assim, a mídia, ela também tem seus donos, ela também tem os interesses poderosos, né? Quem é o dono das dívidas dos jornais? Quem é o dono das dívidas das emissoras? Então, não é as emissoras brasileiras, as principais, elas têm ou não participação em determinados institutos financeiros. E eu advogo para o sistema financeiro. Para alguns entes, contra alguns entes. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar muita coisa que o Supremo fez, que vamos dizer assim, a resposta vem ali. E esse jogo de poder é claro, né? Todo mundo tem um interesse, todo mundo tem um viés. O problema é que é feito de uma forma, é muito bem feito de uma forma, que quem olha vai construindo aquele racional que você falou no início aqui, né? Que é a raiva, o ódio, o apoio ao discurso coletivo. Sabe o que eu sinto? E aí, voltando de novo à música, porque para mim esse texto é muito, muito presente assim, na nossa vida. E tem outros temas ali naquele livro que é muito presente. Mas isso é o que eu quero dizer. Me parece que as pessoas, não sei, parece que perderam a necessidade. Porque nós, seres humanos, temos a necessidade de se identificar, de se impor, de trazer aquilo que a gente chama de ego, né? E parece que esse ego não tem mais, assim, ou tem, mas por um outro viés. Tem por um viés mais coletivo, mais de um discurso já montado, entende? A questão do detergente. Pronto. Para não falar marca, assim, mas... A questão do detergente. A questão do detergente é um exemplo. Um possível problema que já colocaram... Não, tinha gente tomando detergente. Virou uma pauta política. Vira uma idiotice mesmo, né? Uma loucura. Tá louco. Não, porque isso é bem músico, assim, falando da... É bem isso, né? É bem isso. E aí eu queria entender uma coisa. Você acha que falam das decisões monocráticas? Isso, Flávio postou um texto recentemente, ele fez acho que no Correio Brasiliense, dizendo que todas as 97% das monocráticas são confirmadas em plenário, né? E isso é algo um tanto quanto interessante de se analisar, ou seja, é a emenda rosa fazendo efeito, né? Para quem não sabe, a emenda rosa é uma emenda regimental, muito patrocinada pela ministra Rosa, aliás, um bom exemplo de diálogo entre os ministros, interno, para o Supremo resolver problemas do Supremo internamente. É uma consequência dessa emenda da ministra Rosa, patrocinada por ela, na época que ela era presidente do Supremo, ou seja, de tudo passar pelo plenário, de tudo passar pelo colegiado, ao menos, né? Mas esse alto número de decisão monocrática, é isso que eu queria falar contigo. Eu sei que você é um defensor das decisões monocráticas. Por quê? Que é bom a gente ter muitas decisões monocráticas, ainda que confirmadas. O ideal não seria que a gente jogasse tudo pro virtual e o plenário e a turma decidisse tudo no virtual? Então vamos lá, Léo. Até pode ser uma pauta que eu adoro, estou escrevendo um texto
Eu já escrevi sobre isso. Depois me manda. Acho o texto do ministro Flávio excelente. É bom mesmo. As monocráticas foram... Esse é um típico caso de um problema que o Supremo teve, existiu mesmo, e que hoje não existe mais. Já faz 5, 6 anos que ele não é mais um problema. Porque qual que era o problema que existia? Você tinha monocráticas que perduravam 5, 6, 7 anos. Sim. Ou pedidos de vista que ficavam 5, 6, 7, 8... Perdidos de vista. Isso era uma realidade. E realmente merecia uma crítica, e eu, na época, criticava isso. A presença da Mensa Rosa, dentre várias boas novidades que ela trouxe... Sim. Ela enfrentou 8 de janeiro. Sim. Ela foi uma presidência discreta e que fortaleceu o Supremo. Havia uma adesão interna dos ministros muito forte em relação à presidência dela. Ela, né, com todas as suas qualidades, soube, né, no momento já difícil para o Supremo fazer isso. E ela conseguiu fazer uma das reformas mais importantes para o Supremo, até para fim de legitimidade e responder esse tipo de decisão, esse tipo de crítica. Hoje, Léo, eu acho que só dá quem critica as monocráticas do Supremo, só dá para selecionar em 2 grupos. Sendo bem franco. Hoje quem critica as decisões monocráticas para valer, não uma crítica ali de uma coisa, Sim. mas quem critica mesmo, fala, não tinha que ter... Né? Eu acho que a gente pode fazer assim. Vamos fazer 2 grandes grupos e depois um grupo eu vou dividir em 2. Tá? A primeira grande grupo é quem está de boa fé e quem está de má fé. Quem está de má fé, que quer voto, que vai falar das monocráticas sempre e não vai pegar e falar que, na verdade, ela vai ser confirmada, ou ela foi dada de referendo, então ela só vai ter eficácia se a maioria corroborar. Isso é o que tem. Ou não vai falar dos 97% que são confirmadas. Então, não vamos falar da má-fé, porque a má-fé não dá para entrar no debate. Dentro da boa-fé, aí eu acho que só dá para dividir 2 modelos. Quem está de boa-fé ou não conhece, então não sabe das mudanças que teve, não sabe dos dados e está ainda preso às críticas lá do passado e não se atualizou. Ou, ainda que soubesse disso, tem uma visão infantil da justiça. E eu vou explicar por que é uma visão infantil. Se pegar o texto do ministro Flávio Dino, ele menciona o número de decisões colegiadas. Dá milhares de decisões colegiadas ao longo de um ano. Isso é mais do que quase todas as Supremas Cortes do mundo. Decisões colegiadas. Fato. Agora, eu vejo muito colega meu, advogado, criminalista, e que fala, é um absurdo o Supremo julgar no virtual, é um absurdo ter monocrática, é um absurdo não ter sustentação oral em tudo. Eu falo, cara, como é que você quer que o Supremo julgue 100 mil HCs, se for ter sessão presencial com sustentação oral para julgar tudo? Ainda mais que é uma regra do... Se você é adulto, então você vai dizer assim, não cabe HC no Supremo. Aí beleza. Eu respeito, eu discordo, mas eu respeito o cara que fala assim, o Supremo tinha que julgar 2.000 causas por ano. Porque aí dá para defender essas outras coisas. Para quem não sabe, são cerca de 80 mil por ano. Né? Agora, eu quero que o Supremo julgue tudo, todos os meus casos, eu podendo sustentar todos, e se eu ganhar 10 e perder 1, eu vou falar mal do Supremo. Léo, tem 2 formas de decisões monocráticas no Supremo. As que só têm eficácia se validadas pelo plenário, e todas as outras são recorríveis. Não tem um poder monocrático absoluto no Supremo. Isso aí. E mais, das monocráticas, 97 são validadas. E eu não tive tempo, mas é um dado que eu quero ver. Dos 3%, eu tenho convicção que não é que os 3% são reformadas. Eu acho que tem muitas que perdem objeto e aí não se analisa colegiadamente, né? Por um HC que perdeu objeto. Então, na verdade, não é que 3% são revistas pelo colegiado. Até esse é um ponto que eu acho importante. E o que a gente quer? A gente quer segurança jurídica no Brasil. A gente quer que o Supremo diga uma coisa e os tribunais apliquem. Infelizmente, não acontece assim. Quer celeridade. Eu quero celeridade e segurança jurídica. Isonomia. Então, o Supremo fixa um entendimento, eu quero que todo mundo aplique. Rápido e de forma isonômica. Isso não acontece. Aí não acontece. Qual que é a tua alternativa? Seja por HC ou reclamação, chegar no Supremo. Só que chega muita coisa assim no Supremo. De entendimentos que o Supremo já consolidou. O que o Supremo faz? Que qualquer tribunal é autorizado pelo artigo 932 do Código de Processo Civil, julga monocrático. Por quê? Porque é um entendimento consolidado. Você não precisa reunir os 11 ministros para reafirmar
pela milionésima vez uma tese que eles fixaram. Ah, mas o ministro não pode aplicar erroneamente? Monocrático pode. Por isso tem um recurso, que vai levar para o colegiado, ou para o colegiado da turma, ou, a depender, colegiado do plenário. Então, é uma falácia, é uma ignorância, é um completo desserviço que especialistas fazem quando falam mal das monocráticas. Não conhecem dados, não conhecem processo, nunca viram um processo do Supremo. Não é questão de advogar ou não no Supremo, não vou dar essa cartada de o cara nunca advogou. Porque você pode não advogar e ler o processo. Mas ler, entender uma peça, entender o sistema, pelo menos. Que quando você advoga, você acaba experimentando isso, fica um pouco mais fácil. Sim. E quantas monocráticas não resolvem na advocacia o processo de uma forma justa? Que, por exemplo, em muitos casos o MP nem recorre. Muitas vezes o MP não recorre. A outra parte, quando ela percebe que é entendimento consolidado, se ela recorrer pode ter majoração, pode ter multa, ela não recorre. Então, como é que a gente quer que o Supremo julgue centenas de milhares de processos que chegam ao Supremo, não de forma monocrática? Vou dar um exemplo, e pouco importa... ministros só, né? E pouco importa a minha opinião sobre terceirização. O Supremo autorizou a terceirização. A lei foi autorizada, o Supremo julgou constitucional a lei. Sim. Tem muito juiz que não aplica, não permite a terceirização. Chega a reclamação do Supremo, hoje é até rápido. O que o Supremo pega e faz? Monocraticamente ele caça o acórdão ou... Como é que você vai reunir o Supremo para rejulgar todos os temas de terceirização? Ou daquilo que o Supremo já disse que não pode ser uma prisão em flagrante? Léo, então assim, que eu vejo, eu fico absurdado quando instituições... Pô, uma instituição... Tudo bem que ela já não tem, vamos dizer assim, os intelectuais do passado. Mas a instituição foi André Cardoso. Pô, uma instituição fez um relatóriozinho lá, falando, um dos maus do Brasil, do Supremo, são as monocráticas. Tem monocrática no TJ, no TRF, e tem no Supremo, tem no STJ, para poder operacionalizar sistema de precedentes. Senão não tem. Se a decisão for vinculante e quem a criou não puder reafirmá-la, ela não é vinculante na verdade. Esse foi uma da estrutura do Código Fux também, né? De dar mais autonomia ao relator para justamente dar vazão e celeridade e duração razoável do processo, né? Exato. Bom, vamos caminhando para o fim. Eu não posso deixar de te perguntar do Código de Ética. Você é um crítico do Código de Ética, né? Ou estou errado? Não, quando eu me externei sobre o Código de Ética, eu sempre falei que era um mau momento. Era uma péssima ideia debatê-lo. Eu não consigo nem ser a favor ou contra, eu vou dar minha opinião mais direta, você sabe disso, mas eu não consigo nem ser a favor. Qual que é o Código de Ética? Você viu alguma minuta? O ministro Fachin se inspirou no Código Alemão, né? Mas mandou para a Carmen e não soltaram para a mídia. Então, a Carmen é a relatora. Então, né? Eu não tenho nenhuma minuta para analisar. Particularmente, funcionalmente falando, tá? Eu acho que o ideal é você reformar a lei orgânica da magistratura. Mas tem alguma regra específica para ministro? Bota no regimento. Para ter força de lei. O que é um código? Qual que é a sanção do descumprimento do Código de Ética? Quem que vai fiscalizar isso? Vou criar uma comissão? Não. Ou não, mas vai ser uma comissão de 3 ministros supremos. Mas não tem hierarquia entre eles. Eu quero ver quando essa ideia for concreta e real, porque para mim era muito mais fácil chegar aqui, Léo, falar assim, cara, tem que moralizar tudo, o Código de Ética é bom. É que assim, eu como constitucionalista, eu quero entender, mas como é que ela funciona? Gera nulidade no processo, se for descumprida essa regra? Gera sanção disciplinar? Quem que sanciona disciplinarmente o ministro supremo? O CNJ? Eu preciso entender. O que ela vai prever, além do que está... Eu vou ter regras de obrigatoriedade no CPC e na LOMAN, e mais um Código de Ética? Esse Código de Ética é só para ministro supremo? Do STJ não aplica? Do STM? E precisava, né? Todos terem. Então, assim, por isso que eu acho que tem que ir para... O que for regras relevantes, que a gente não tenha, vai para a LOMAN. Porque vale para todo mundo. Sim. E eu acho que também tem muita confusão. Ética é uma coisa complicada, né? Até disse isso aqui no episódio que eu falei com o professor Conrado, e também no episódio que eu falei com o professor Lênio. É complicado eu até acho que você corajoso por isso, porque é complicado sempre estar... criticar o crítico ético, né? Porque o crítico ético, ele é uma pedra, né? É muito fácil estar do lado do Código de Ética. E eu acho, realmente, eu não consigo entender como que um Código de Ética pode fazer mal para uma instituição. Não acho que você tenha defendido isso, não estou dizendo que você tenha defendido isso, mas me parece aí o problema do Código de Ética no país, e aí eu vou dizer, e aí também tem esse viés da mídia. Nos Estados Unidos foi feito.
Estados Unidos teve o mesmo problema. Escândalos na mídia, que a gente não sabe se é verdade, se é mentira. Mulher de ministro, que a gente não sabe se é verdade, se é mentira. Olha o Brasil. Veio a mídia e escandalizou, ninguém trouxe as informações completas, a gente fica refém daquilo. Mas fato é que a Suprema Corte dos Estados Unidos, mostrei aqui as matérias lá com o professor Conrado, a gente analisou juntos, a resposta para a sociedade foi um código de ética. Aquilo trouxe a ética, aquilo efetivamente, se acontecia, deixou de acontecer? Acho que não. Mas talvez a sociedade olhe para aquilo e um pouco é isso, né? A sociedade precisa ter essa identidade. E aí a gente está falando de legitimidade, crise de legitimidade, né? Então talvez a gente... um código de ética talvez fosse colocar um pouco menos de turbulência na história, você não acha? Bom, de novo, eu não sei qual que é esse código. Tá? Eu não acredito nisso, sendo bem franco. Não acredito nisso. Eu acho que uma lei com regras claras... Vou te falar um exemplo porque eu não acredito nisso, Léo. Conversando com jornalistas, se você pegar texto, você vai achar... Tem muita defesa do código de ética dizendo assim, tem que ter um código de ética para ministro não poder julgar caso de parente deles. Não pode. Já não pode. Tá na lei. Mas quantas pessoas sabem que está na lei? E onde está? Então, esse é um exemplo, já várias pessoas falam comigo, mas, pô, Jorge, como é que vai? Então, mas não pode, já não pode. Então, eu não preciso de um código de ética para certas coisas. Então, Sim. Eu tenho que deixar muito claro isso. O código de ética é para poder participar ou não de evento? Então, aí é só o ministro supremo? É para definir a remuneração dele? Ou a gente vai definir num código de ética que ministro, por exemplo, não pode ter participação em empresa. O cara não pode herdar uma empresa. Não, o administrador ele já não pode. Já tem a proibição. Sim. Ele não pode ter uma empresa. Eu já acho que não dá para fazer uma coisa dessa por código de ética. Então, esse é o problema da ética. Então eu quero saber, o que é esse código de ética? A ética é muito difícil de definir. Então não tenho como eu ser um defensor. Qual que é o meu medo? Meu medo é o código de ética. Num debate público que eu considerei, eu tentei expor aqui no nosso bate-papo, altamente contaminado por desinformação e ódio. Ser capturado de uma forma de... esse é um medo que eu tenho bloquear também. o ministro. Por isso que eu achei o debate um momento completamente inoportuno. Eu não acho que a crise que foi gerada, eu acho que boa parte dessa crise é artificial. E ninguém me convenceu. A história do Supremo rachado. Sim, ninguém me convenceu. Ninguém me convenceu. Porque eu não tenho informação de bastidor que o jornalista tem, mas, modéstia à parte, eu conheço o funcionamento da instituição Suprema. Ninguém me convencer que o Supremo tem um funcionamento mais problemático que executivo e legislativo no Brasil. Dizem, é o pior Supremo da história. E é o melhor legislativo da história? É o melhor executivo da história? Não sei. E qual foi o melhor Supremo da história? Pois é, também tem essa dúvida. Então, a Corte Moreira Alves, não sei, era uma corte mais conservadora. Não protegia direitos sociais, mandato de junção era norma programática, não podia ter greve em serviço público. Não tinha tanta demanda. Direito de homossexuais nunca seria nem uma matéria examinada. Sim. Casamento homossexual, por exemplo, nunca passaria na corte. Você não chegava no Supremo. Então, estou dando exemplo assim. Então, minha dúvida é, porque você ser omisso, você ter uma posição totalmente self-restraint também é uma opção política. Favorece gente poderosa. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E a Suprema Corte Americana, pós-Código de Ética, praticamente todos os atos abusivos do Trump, ela corroborou. Fala, não, isso aqui eu não me meto. E revogou o caso Chevron, que dava preferência de juízo técnico sobre juízo político. Então, assim, pós-Código de Ética, foi muito melhor? Então, assim, qual que é? Então, assim, enquanto eu não tiver certeza sobre o que a gente está falando, né, eu acho, assim, que se tem regras para tornar mais transparente, com mais accountability, uma atuação do Supremo, eu acho que muito mais provável uma reforma da LOMAN, que regras desse JAES eu acho que vale para todos os jogadores, sim, do que um código de ética que eu preciso entender qual que é a cogência dele, quem aplica, quem faz ele respeitar, entendeu? É isso. Então, por isso que era muito mais fácil defender aqui. Não, eu até concordo. socialmente, para mim, é mais fácil. Eu acho corajoso. Falar, o código de ética seria lindo, porque todos seríamos do bem, e aí acabar, e aí todos os problemas... eu acho que um ponto de partida, uma resposta seria, pelo menos, tá fluindo lá e tal. Mas concordo, muita gente confunde muita coisa. Por exemplo,
Tem gente que acha que é um absurdo o ministro receber um senador e um deputado, não entende a ideia do diálogo institucional, não entende a necessidade tem um processo envolvendo... Tá, mas o ministro ele tem que receber as partes, muitas vezes, né? Os advogados da parte, pelo menos, né? O ministro foi até o Senado, o decano, né? O presidente supremo, ele tem que fazer esse diálogo. É importante que faça. Lógico. E aí, não, mas isso aí é antiético. Imagina, então, se o ministro Fachin não conversar com o presidente do Congresso, por exemplo. Não tem como. Óbvio que ele tem que conversar. Ele é o chefe do poder judiciário, ele representa o poder. Né? Então, toda uma pauta institucional... Explica isso pra gente, porque eu acho que falta essa informação, às vezes, para a sociedade. Dessa noção de que não é um juiz de carreira lá, um juiz não que seja menor também, eu acho que é uma carreira incrível e tanto poder quanto, se você for ver, mas... É outra função. Mas eu vou dar um exemplo mesmo com o juiz de carreira. Imagina uma ação civil pública no município que vai impactar diretamente uma política pública. O juiz vai decidir algo que vai impactar diretamente um ato da prefeitura, uma política pública da prefeitura. Qual que é o problema desse juiz receber o prefeito? Não vejo e ouvir, como ele vai ouvir o lado de quem entrou com a ação e o prefeito ir lá explicar, eu como gestor, olha, por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho orçamento, assim. Eu não consigo entender por que as pessoas vilanizam o contato. Que é diferente de comprar voto, combinar voto. Isso é crime no Brasil. É o mal do brasileiro, ele acha que está sendo passado para trás, então, assim, estão fazendo alguma coisa. Então imagina que o senador Alcolumbre tem uma ideia de uma sugestão que ele acha que é um programa importante para fazer junto com o judiciário. Ele vai ligar para quem? Vai ligar para o ministro Fachin. Exato. Qual que é o problema do ministro Fachin? Encontrá-lo. Ou vamos imaginar que o ministro Fachin, presidindo o CNJ e presidindo o Supremo, verificou que tem um problema muito sério no Brasil sobre litigância predatória e acha que o Congresso deveria acelerar os PLs que tem lá. Porque isso é um problema que está atacando o judiciário, está corroendo a estrutura judiciária. Qual que é o problema dele pedir uma agenda com o senador Davi Alcolumbre e falar, na agenda do Legislativo esse tema vai ser tratado, porque olha os dados que eu do CNJ peguei. Tem aumentado X número de processos, os juízes estão sobrecarregados. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema se o senador fala assim, olha, nós Supremo estamos decidindo a questão dos penduricários, mas quem pode regulamentar isso para resolver é o Legislativo. Necessário isso. Assim, aí no Brasil a gente escolhe vilanizar isso, como se vilaniza os eventos. É como se eu precisasse esperar acontecer um evento acadêmico para fazer uma coisa errada. O cara precisa ir para Lisboa. Então todo mundo do lado lá, tá todo mundo no mesmo endereço. E precisa fazer um evento em Lisboa para acontecer alguma coisa. Aí lá é onde eu vou resolver as coisas erradas que eu tenho que fazer. Então, e o Lênio veio isso aqui... é infantilização do debate público. Ou uma vilanização propositada. Eu estava falando com o Lênio, né? Eu falei que ele veio aqui, mas na verdade eu fui até ele. E a gente já está encaminhando para o final. É que o papo tá bom. E ele falou, desde 98, a gente tem lá os Jurássicos, ele citou a bancada dos Jurássicos. Sim. A gente roda o Brasil, e tinha juiz, tinha promotor, e a maioria era advogado mesmo e tal. E é dali que surgem os temas. E ele era um tema que a gente estava debatendo, que eu perguntei para ele, não, esse tema surgiu da bancada do Jurado quando a gente se encontrou, panprincipialismo. O panprincípio, que ele critica muito, né, e tal. E era a gente contra o Barroso, e não sei o quê. Pô, isso é vital, né? Outra coisa, eventos, né? Eu já pude ir em alguns. Eu nunca fui em um que eu não saia e falo assim, puxa, que debate bom. Que aprendi aqui, né? Não vi, se precisar fazer alguma coisa, que eu não sei se faz, mas o cara precisa ir pro evento. Ele não pode ir lá em Brasília, em algum lugar, né? Esse é o meu ponto. O meu receio, Léo, assim, meu medo principalmente nessa onda que teve esse ano do caso Master, ressuscitou na mídia, sabe que são os mesmos jornalistas que nunca fizeram meia-culpa do lavajatismo. O lavajatismo foi um movimento autoritário extremamente moralista. Meu medo é a gente ressuscitar coisas assim. O que esse moralismo ele faz? Primeiro, ele vilaniza o empresário brasileiro. Todo empresário é corrupto, todo capital é corrupto. Eu acho isso altamente problemático. Então, qualquer contato com o empresário, naturalmente, era algo... Se você é um empresário de sucesso, é porque você tem um problema de corrupção. E eu acho que o Brasil, você tem exemplos muito interessantes de pessoas que prosperaram companhias, e isso deveria ser um exemplo, né? E não... A Lava Jato, ela acabou com as indústrias.
Não estou dizendo que não teve corrupção nas construtoras, mas as construtoras brasileiras, à época, faziam obras muito melhores que as empresas internacionais que estão vindo aqui fazer obra de metrô e etc. Destruiu esse setor, por exemplo. Um dos setores tentou destruir outros setores. E vilaniza a relação. Toda a relação é espúria. Aí o que a gente descobre depois com a spoofing? Que esses moralistas é quem combinava voto. É quem sabia, perseguia e definia alvos previamente. Aquilo sim é um diálogo inconstitucional. Isso não pode ter. É isso que não pode ter. Agora, não um contato. Eu não posso... Então, meu medo do discurso ético é quando esse discurso ético quer criminalizar a advocacia, a academia, o debate, o empresário. Interessante isso, porque a gente está gravando aqui, eu gravei essa série de 3 episódios com o professor Conrado, o professor Lênio e com você, né? E você não viu o episódio com o professor Conrado. E a gente também não conversou sobre isso, Não, mas eu disse a ele... o que tem, porque deve ser mais do mesmo. Não, mas eu disse exatamente isso para ele, né? Por isso que eu trouxe essa ideia. E eu nunca tinha falado com você sobre isso. Eu falei para ele, o meu medo, até acho que o professor Conrado é bem intencionado, é independente, não tem alguém por trás, assim, até acho. Mas, eu disse para ele, Robespierre virou um ditador com discurso ético, contra a corrupção. Oliver Cromwell, na Inglaterra, o puritanismo, mesma coisa. Aí macartismo é isso. Hugo Chávez. Pega os discursos de Hugo Chávez, tem na internet, antes dele entrar no poder, contra a corrupção, contra o poder arbitrário do poder judiciário, não sei o que, olha o que virou. E aí você todo citou... fascismo é moralista. Exato. Todo fascismo é extremamente, todo autoritarismo é extremamente isso. moralista. É isso. Fala de limpeza, de pureza, de superioridade moral. Por isso que eu considero extremamente problemático esse tipo de... Eu tenho medo desse discurso também, mas eu não sei se o código de ética feito pelos ministros ali fosse capturar esse discurso, sabe? Não sei. É que nem de longe eu acho que esse é o grande problema nosso. Né? E, de novo, eu não sei qual que é esse código de ética. Se vier um bom, eu vou ser o primeiro a escrever defendendo. Boa. Agora, se for para fazer um código de ética para defender esse tipo de postura que vilaniza contato, eu vou te dizer um exemplo. Isso já acontece comigo. Por exemplo, vem um professor que é jornalista, que escreve uma maior atrocidade, é a opinião dele. Eu escrevo, tudo que eu escrevo, o que esses meus críticos falam? O Jorge tem algum interesse econômico, porque tem uma advocacia bem sucedida. Então eu poderia inverter e falar, então, quem não tem uma advocacia bem sucedida teria raiva do sistema, então naturalmente falaria mal da instituição. Veja como não faz sentido. Não faz sentido. Mas estou só querendo dizer assim, o fato de eu ter uma advocacia que no meu tamanho eu considero me fez prosperar, isso volta contra mim. Então eu tenho que desqualificar o argumento dele porque ele tem uma advocacia próspera. Você tem um nome, porque ele é advogado. Inveja. Então, não, sim, mas digo, no debate contamina. Porque ele advoga para uma grande construtora. Eu advogo. Então, por isso que ele falou aquilo que ele falou. E não foi. Eu já falava isso antes de advogar. É isso que eu tento tentar demonstrar. Como eu não desqualifico o outro sem ser pelo argumento, né? Acaba surgindo esse tipo de coisa. Então, é esse moralismo que eu tenho receio. Quando ele fala assim, não, Entendi. Mas o Jorge fala isso porque ele tem algum interesse que nós não sabemos. Enquanto o outro, esse não tem interesse nenhum. Por quê? Porque ele escreve no jornal. Como se os jornais não escondessem seus interesses. Claro. O que eu brinco, eu falo que é a verdade, o que eu falo na verdade, eu tenho muito mais prestação de contas. Todo mundo sabe quem são meus clientes, porque eu atuo com procuração. Lógico. Muita gente que escreve no jornal, eu não sei quem financia. Eu não sei que fundação que convida sempre. Eu não sei que interesses que ele atende. Os meus estão no processo. Você está mais exposto. Professor, muito obrigado. É um prazer, que é isso. Quer dar algum recado? Quer divulgar algum livro? Tem algum aí? Qual que você está escrevendo agora? Agora acabou de sair o de litigância abusiva, que engloba litigância predatória, Legal. Todos esses temas. Eu acho que é um dos males do sistema judicial contemporâneo e o sistema não está sabendo responder a ele. Precisa muito da ajuda do Congresso para enfrentar esse problema. Então, um pequeno livro que saiu sobre isso. Estou atualizando a 3ª edição do livro de ativismo. Vai sair o meu Direito Constitucional Pós-Moderno pela Thomson Internacional em inglês. Enfim, os projetos acadêmicos é a paixão, a gente vai fazendo aí, sempre tem novidade. Indica um livro aí que a sua irmã indicaria de literatura. Que minha irmã indicaria? Jorge Luiz Borges, Ficções. Ficções? Qual conto você mais gosta?
Posso indicar um? Pode. Ruínas Circulares. Sim, muito bom. Para mim é o melhor. Tron, eu acho fantástico. Todo mundo fala do Don Quixote, né? Infinita. Don Quixote. Do- Eu tenho um do texto Pierre, sobre ele né? também, Pierre Menard. E Pierre Menard e eu gosto muito também do Jardim das Veredas que se bifurcam. Sim, esse eu acho que é o favorito da minha irmã. Esse é um fenômeno. Eu indicaria. Legal. Obrigado por ter Nada vindo, que viu? isso. Prazer.